Olá, irmãos, eu estou aqui para responder a pergunta do último vídeo, que no caso é: há provas de que Jesus existiu? No caso, eu lerei 4 perguntas, porque todas se encaixam nessa única pergunta, e depois falarei o que tenho a dizer. Jesus morreu realmente, ou teria ele porventura ressuscitado por ter sofrido apenas uma morte aparente? Jesus morreu realmente na cruz. O seu corpo foi sepultado. Isso é testemunhado por todas as fontes. Segundo João 19:33, os soldados atestaram a morte de Jesus, até de forma expressiva. Abriram com uma lança ao lado de Jesus morto e viram sangue e água a manar. Diz também o texto que partiram as pernas dos que com ele foram crucificados. Uma medida que acelerava o processo de morte e que no caso de Jesus já não era necessária nesse momento, por ele já estar morto. Pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? Não. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também é inútil a vossa fé. Como chegaram os discípulos à fé na ressurreição de Jesus? Os discípulos que antes tinham perdido a esperança chegaram à fé na ressurreição de Jesus porque, de diferentes formas, ouviram após a sua morte e falaram com ele. Tiveram, portanto, a experiência de que ele estava vivo. Os acontecimentos pascuais, que tiveram lugar em Jerusalém por volta do ano 30, não são uma história inventada. Impressionados pela morte de Jesus e pela derrota da sua causa comum, nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Lucas 24:21. Os discípulos fugiram ou barricaram-se atrás de portas trancadas. Só o encontro com Jesus ressuscitado os libertou do seu entorpecimento e os encheu com o Espírito e com a fé de Jesus Cristo. É o Senhor da vida e da morte. Existem provas da ressurreição de Jesus? Em sentido científico natural, não há provas da ressurreição de Jesus. Há, porém, testemunhos individuais e coletivos muito fortes de um grande número de pessoas que presenciaram os acontecimentos em Jerusalém. O mais antigo testemunho escrito da ressurreição é uma carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Coríntios 1:15, 3 ao 6. São Paulo refere-se aqui a uma tradição viva que ele encontrou na comunidade primitiva quando ele próprio se tornou cristão. 2 ou 3 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, devido ao seu próprio encontro transformador com o Senhor ressuscitado, os discípulos compreenderam o fato do túmulo vazio. Lucas 24:3, 6. Como a primeira indicação real da ressurreição foram precisamente umas mulheres cujo testemunho era inválido para o direito de então que o descobriram. Embora se diga que já o apóstolo São João, no túmulo vazio, viu e acreditou, e a certeza de que Jesus vivia só se consolidou mediante uma série de aparições. Os múltiplos contatos com o ressuscitado terminaram com a ascensão de Jesus ao céu. Contudo, os encontros com o Senhor vivente continuam até hoje, o que demonstra que Jesus Cristo ainda vive. Antes de terminar, eu gostaria de também ler uma parte do próprio Yutet que é sobre o Santo Sudário. Que no caso, o Santo Sudário aqui mostrado no Yutet fala: o Sudário de Turim é tido como lençol que envolveu o corpo de Jesus no sepulcro.
Estudos científicos comprovam que é um tecido no século I, não pintado com uma tinta ou técnica conhecida. Ao ser fotografado em 1898, apareceu no negativo uma imagem tridimensional, com todas as características de um homem crucificado. No caso da área de Turing, teve algumas coisas que o impediram de ser acreditado, mas depois de alguns estudos conseguiram ver que era real. Daí eu vou deixar na descrição algumas pesquisas. Só daí uma coisa que eu também gostaria de comentar é o fato de que os cristãos, na época do testemunho, eram perseguidos por causa da fé. E mesmo assim, continuaram a testemunhar, que eu acho que é principalmente uma prova de que Jesus realmente existiu e ressuscitou. Porque quem morreria por uma mentira? Outra coisa também é o fato de como o cristianismo se espalhou rápido pela Terra. E hoje em dia é a religião mais acreditada mesmo depois de 2000 anos se passando. E é isso que eu tenho para dizer no vídeo. E a próxima pergunta será: existe alguma briga entre fé e ciência? Essa pergunta ficará para o próximo vídeo. E de paz e que o Senhor vos acompanhe. Falou!